Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de ciências com o assunto sombras durante o dia. Antes, assistam esses dois vídeos, né? Segundo ano, Laboratório de Ciências, Sol e Sombras. E a esse desenho animado, Diário de Mica, Minha Amiga Sombra, #episódio. O movimento do Sol e as sombras. A sombra pode ser gerada em tamanhos variados e pode projetar silhuetas. O que é silhueta? É uma sombra com o formato do objeto. Tá vendo? Você olha aqui, ó, lembra o objeto, certo? Diferentes do mesmo objeto. Então, pode silhuetas diferentes, quer dizer, seria o desenho do objeto, mas varia de tamanho, de posição. Dependendo da superfície do objeto, que estará em contato com os raios luminosos, quer dizer, o Sol bate, e da distância entre o objeto e a fonte. Isso vai dar diferença. Se a luz que bate aqui, a gente está falando de Sol, mas poderia ser lanterna, poderia ser a luz de algum lugar. Quanto mais forte ou mais próxima, vai dar diferença. Você pode até fazer um teste aí, usar a luz aí, por exemplo, do celular, né? Hoje em dia já não é muito comum usar lanterna, mas celular tem. Vai num quarto escuro, ilumina as coisas e vai vendo a sombra que vai formando. E aí você muda a posição, põe para cima, para baixo, para o lado, chega perto, longe. Você vai ver que a sombra vai mudar, tá bom? Dessa maneira, a sombra é apenas um dos reflexos possíveis de um objeto. Possíveis por quê? Porque varia, tá? Não é sempre igual. Durante o dia, com o movimento do Sol, as sombras também se movimentam. Ao longo de um dia, a sombra é máxima no nascer e no pôr do Sol, e é mínima ao meio-dia. Então, como o Sol está muito baixo no nascer do Sol ou no pôr do Sol, a sombra fica comprida. E quando o Sol está bem de cima, aí a sombra quase não aparece. Isso explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia. Manhã mais comprido, ao meio-dia quase não se observa a sombra, à tarde mais comprida, devido à posição aparente do Sol no céu. Por que posição aparente? Porque o Sol não sai do lugar. A gente tem a sensação que ele está se movendo, mas na verdade quem está se movendo é a Terra, porque a Terra gira e a Terra também movimenta em torno do Sol, viaja em torno do Sol. Olha lá, ela vai viajando em torno do Sol. E além de viajar, ela fica girando também. São dois movimentos. Girando em torno dela mesma é um movimento de rotação, como um peão. E em torno do Sol é um movimento de translação. Então, em volta dela mesmo, demora 24 horas para dar uma girada completa. Para dar uma volta completa em torno do Sol, demora-se 365 dias. Girando em torno dela mesma, vão dar os dias e a noite, dia, noite, dia, noite. E em torno do Sol, vão dar as estações. Então, a temperatura muda durante o ano e o clima também, por conta da posição e distância que a Terra está em torno do Sol, né? Depois a gente vai ver isso melhor para frente, tá bom? Vamos lá.
Sombras durante o dia. Você já reparou? Vamos colocar parágrafo aqui, né? Espaço. Se a sua sombra permanece do mesmo tamanho em diferentes horas do dia, segue abaixo as orientações que devem ser feitas em casa e com alguém ajudando a criança. A ideia é medir o tamanho, então vamos grifar aqui, o tamanho e a posição da sombra com a mesma pessoa no mesmo lugar, em diferentes momentos do dia, tá? Como que você vai fazer? Vamos lá para o experimento. O que você deve fazer? Verificar o tamanho da sombra de um colega. Vamos alterar? Então, de novo, né? Verificar o tamanho da sombra de uma pessoa em diferentes horas do dia. Aqui estava colega porque o livro fala colega, mas como está adaptado para o remoto, né? Você vai fazer com quem está junto com você em casa, tá? Material: fita métrica, relógio, lápis, fita crepe, giz. Professor, eu não tenho fita métrica. Tudo bem, já eu vou colocar algumas observações do que você pode fazer para resolver isso, tá? Como você vai fazer? 1. Procure um lugar que seja iluminado pelo sol durante a maior parte do dia. Isso aqui é importante, né? Maior parte do dia. Marque com fita crepe um local no chão e peça para alguém ficar em pé sobre essa marca. Então você procura, por exemplo, aí no quintal da tua casa, na frente da tua casa, não sei, de preferência dentro de casa, na casa, quero dizer, né? Onde bate sol. Às vezes você vai fazer na rua, na calçada, né? Marque com fita crepe um lugar no chão e peça para alguém ficar em pé sobre essa marca. Então tem um desenho aqui do lado, ó, para perceber um pouco melhor. Tem a marca no chão e a pessoa tá lá. Se não tiver fita crepe, pode ser riscando ou colocando alguma coisa para marcar o lugar, mas é importante que não saia do lugar. Então você pode riscar, você pode pôr um objeto. É claro que se você colocar na rua, alguém vai tirar isso, né? Então dentro de casa você já tem essa garantia maior. Por que isso? Porque em outro momento você vai de novo, né? A mesma pessoa vai de novo ficar na mesma posição, tá? Tá bom. Desenhe com giz a direção e o tamanho da sombra formada. Então você vai desenhar a sombra, por exemplo, aqui, ó, veio para cá. Olha lá a menininha, ó. Ela pegou e ó, riscou, tá? Na direção da sombra. Se não tiver giz, pode marcar com alguma outra coisa, como linha ou fita crepe. Claro que se você colocar uma linha, você tem que dar um jeito de prender ela do outro lado, tá? Utilize a fita métrica para medir o comprimento da sombra. Então, ficou paradinho no lugar, marcou, marcou a sombra e agora vai medir. Se não tiver a fita, pode usar régua, medir com o palmo ou marcar com alguma coisa até onde foi a sombra, certo? Em último caso, para ter ideia de tamanho, porque depois você vai comparar com a sombra de novo, mas em momento diferente. E aí a sombra vai estar em lugar diferente, até a posição, tá bom? Anote os resultados nos esquemas da página seguinte. Desenhe a posição do sol e a direção da sombra. Olha aqui, ó. O sol está aqui atrás e a sombra está do outro lado, tá? Repita esse procedimento mais 2 vezes em horários diferentes, espaçados em pelo menos 1 hora. Meça o comprimento da sombra sempre da mesma pessoa e no mesmo lugar, tá bom?
Então vão ser vários momentos com a mesma pessoa, mesmo lugar, mesma posição. E a sombra não vai estar igual. E é isso que você vai marcar. A primeira sombra, marcou lá, a segunda sombra e por aí vai. Tá? E aí, aqui na próxima página, você vai anotar isso. Olha lá, ó. Anote no quadro abaixo o horário e o tamanho das sombras. Então, que horário que foi e qual que é o tamanho. Tá? Muito bem. 3. O que é uma sombra? Explique com suas palavras. Professor, não entendi. Volta a aula, volta o texto, volta o vídeo. Peça ajuda para algum adulto se você ainda não entendeu direito, tá? 4. O que aconteceu com a posição da sombra ao longo do dia? Por quê? Claro que a posição não vai estar sempre igual. E por que que não está sempre igual? O que aconteceu com o tamanho da sombra? Posição é uma coisa, certo? É para onde está o desenho da sombra. E tamanho é outra coisa. O que aconteceu com o tamanho da sombra ao longo do dia? Por quê? Certo? É uma aula mais experimental para a criança ir percebendo a sombra, percebendo a influência da luz, a posição da luz e por aí vai. Tá? Bom, lembrem de enviar sempre uma mensagem com a data da aula, disciplina, depois foto do cabeçalho e depois as fotos da atividade. Não mande todas as atividades numa mensagem só. Só a da aula. Uma mensagem por aula. Tá bom? Então, eu espero que todos tenham gostado da aula. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.